No vídeo passado, nós refutamos o anarquismo, ou o libertarianismo, ou aquelas correntes filosóficas que dizem que não deveria existir nenhuma instituição centralizadora, não deveria existir governo ou Estado, seja lá o que for que eles chamam isso. Bom, hoje nesse vídeo aqui nós vamos refutar o comunismo, que é justamente o oposto do anarquismo, que ele fala que na verdade o Estado ou essa instituição centralizada ela deveria ser dona de tudo, deveria ser dona de todas as propriedades privadas, deveria ser dona de todas as empresas existentes. Bom, assim o lucro que daria por todas essas atividades seria distribuído de forma igualitária a todo mundo. Bom, a gente já viu nos vídeos que todo sistema político depende da sua crença de base sobre a natureza humana. E vamos ver então algumas falácias dessas crenças de base aí sobre essa natureza humana que existem nas pessoas que defendem o comunismo. Primeiramente, perceba que para o Estado ser dono de todas as empresas, lembrem que todo empresário ele é refém das vontades do povo. Então, como os meios de produção são escassos, os empresários têm que guiar os seus meios de produção a produzir aquelas coisas que a população quer que ela seja produzida. Tá? E a gente já viu que o livre mercado ela cria um preço econômico em todas as coisas, e aí esse preço econômico ela é o que vai guiar os empresários no meio desse caos. Tá? Nesse caos de droga. Por quê? Porque a gente já viu que o que as pessoas falam não são o que elas compram. Tá? Então a lista de prioridades que as pessoas querem é diferente daquelas prioridades que as pessoas dizem querer. Então as pessoas dizem que querem lá, a gente já viu, as pessoas dizem que querem a paz no mundo, que quer que os animais sejam bem tratados. Mas ao mesmo tempo elas querem a carne mais barata. E todo mundo sabe que é incompatível você ter humanidade com animais e ter a carne mais barata. Tá? Mas apesar de então falar que todo mundo é humano e que é a favor da humanidade lá nos processos dos animais, mas ao mesmo tempo todo mundo escolhe a carne mais barata. Tá? Então o livre mercado ele coloca o que realmente a pessoa quer. Tá? Então isso já é uma coisa que é impossível você colocar no sistema comunista. Por quê? Porque para o sistema comunista reger todo esse mercado, ele teria que fazer isso apenas pela inteligência. Tá? E como a gente já viu lá nos vídeos passados, não existe inteligência nesse mundo que vai reger os recursos no mercado melhor do que a mão invisível. Não existe. Você pode pegar todos os gênios da humanidade que a humanidade já teve, de todas as épocas, e colocar dentro desse Estado, desse governo, dessa instituição centralizada, e mesmo assim eles não vão conseguir reger os recursos. Ó, eles teriam que saber quais são todos os recursos que existem no nosso planeta, quais são todas as demandas de recurso que existem, ou seja, cada atividade vai demandar alguns recursos. Eles vão ter que saber quais são os recursos que cada atividade demanda nesse planeta. Eles teriam que saber, o pior, a lista de prioridade de todas as pessoas. Tipo, todas as pessoas querem isso. Ou algum grupo de pessoa quer isso, outro grupo de pessoa quer aquilo, outro grupo de pessoa quer aquilo, tá. E aí, com todos esses dados na mão, com todas essas informações, ele deveria, então, reger todos os bens de produção que são escassos, ele deveria reger para que produzisse todas aquelas coisas que as pessoas realmente querem. Entendeu? Pronto, isso é impossível de fazer. Como a gente disse, nem se você reunisse todos os gênios que a humanidade já teve, você conseguiria fazer esse processo melhor do que a mão invisível. Tá? Por quê? Porque não existiria nem preço. Lembra que a gente falou lá que para o empresário saber se ele vai construir uma ferrovia de madeira, de ferro, de titânio, de ouro, ele vai simplesmente olhar o preço econômico e aí pelo preço econômico ele já sabe qual vai ser o material que ele vai usar. Certo? Por quê? Porque ele vai colocar o material mais barato ou o que vai dar mais lucro para ele no futuro. Certo? Bom, só que num sistema comunista tudo é do governo. Se tudo é do governo, não existe preço. O governo ele simplesmente vai fabricar o que ele quer, do jeito que ele quer, com o material que ele quer e pronto. As pessoas não têm a opção de quererem outra coisa. Não tem. Então, se o governo apenas produzir abacate, a população vai ter que comer abacate. Elas não podem escolher se ela quer abacate ou se quer cenoura, ou se quer laranja. Por quê? Porque se o governo usou a terra para produzir abacate e não usou nenhuma terra para produzir laranja, então não vai ter laranja. Então não tem como você dizer para o governo que vai ter laranja ou não. Tá? E perceba que isso seria uma medida invisível. Lembra que você vai falar assim, aí você vai começar a falar assim, mas o governo ele pode fazer então questionários, ele pode falar o que vocês querem. Aí a votação das pessoas diriam o que elas querem, certo? Mas é impossível. A gente já viu que as pessoas falam tudo contraditório. As pessoas não entendem
a dinâmica do mercado. Então elas vão querer o que elas vão querer na hora. E elas vão querer o que elas vão conforme os recursos que ela tem na hora. Então, dados os recursos que ela tem, ela vai fazer as compras. E isso é a escolha dela, ela já está escolhendo. Então, os empresários no livre mercado, eles passam por essa seleção natural. E só vai ir para frente aquele empresário que realmente estiver entregando uma coisa que a população está querendo comprar. Entendeu? Bom, já num sistema comunista, onde é o Estado que decide, o Estado é que vai decidir se vai ter aquilo ou não. Então não existe competição, não existe seleção natural de empresários. Até porque só existe um empresário, o governo. Tá? Então é uma falácia você achar que o governo ele seria bom para todo mundo. Não, o governo seria bom para ninguém. Ninguém, nem mesmo. Aí você fala assim, mas o governo não é o próprio povo que faz o governo? Sim, mas se você juntar todo mundo para decidir o que é que o governo vai produzir ou não, vai ser uma bagunça, tá? E as pessoas nunca vão decidir uma coisa que vai ser boa para elas próprias, porque elas nem sabem. O livre mercado, a mão invisível do livre mercado, ela rege esses recursos de forma a todo mundo ficar satisfeito. Tá? Então todo mundo está escolhendo diariamente o que eles querem. Num governo centralizado, todo mundo iria ter, então você tem lá um governo que é regido por todo mundo que rege esse governo, certo? Então todo mundo teria que entrar, pelo menos pegar um dia, todo mundo votar em pautas para falar o que eles querem ou não, todo mundo entrar num acordo para saber quais são, o que a gente vai fazer com os meios de produção que a gente tem, que é escasso, percebam isso, não é infinito, tá? Então você tem que decidir o que você tem que fazer com os meios de produção escassos. Então você vai guiar os seus meios de produção para produzir algumas coisas e não produzir outras, e quem vai decidir isso vai ser coletivamente lá, as pessoas vão se unir um dia, coletiva comunista, né? E todo mundo unir e vai falar, vamos fazer o que com esse meio de produção? E com aquele meio de produção, vamos fazer o quê? E com aquele meio de produção, vamos fazer o quê? Vamos, pronto. Mas todo mundo decidindo, isso é o caos. Nunca as pessoas iriam entrar em concordância. Nunca. Nunca. E mesmo vamos supor então que você vai ter que dar algum poder para alguém decidir, né? Porque tipo, se for deixar as pessoas decidirem o que elas querem em cada coisa, então, nunca vai funcionar. Eu já disse, a gente já viu nos vídeos passados lá democracia extrema, como não funciona, tá? Não funciona. Então, de alguma forma, você teria que restringir esse poder. Tá, mas enfim, e aí o dono do Estado é que mandaria. O cara que manda no Estado é que fala assim, ó, vai ser assim, não vai ser assado. Tá? E não tem como ser uma disputa justa, não tem como. É só se o cara que decidir for justo ou não. Então você vai ter, é um ditador no caso. O Estado seria um ditador, tá? Gigantesco. E mesmo que você coloque, gente, mesmo se for democracia extrema, esse Estado não funciona, tá? Imagina todo mundo tendo que entrar em acordo para saber, não vai entrar em acordo. Não vai, então a gente tem que ter regras, tem que ter leis para simplesmente bater o martelo e falar, vai ser esse. Pronto, e não importa qual seja o sistema que bateu o martelo. O sistema que bateu o martelo, ele é um ditador, tá? Ele é um ditador. Agora, ele pode ser um ditador bom, ele pode ser um ditador mau, claro. Mas não existe inteligência possível para fazer isso. Nenhum gênio conseguiria fazer isso. Muito menos a população onde a gente vive. Então, a nossa natureza humana não é de ser gênio. Não sei se você percebeu isso ainda. Tá? Então, se você deixar a população inteira ficar escolhendo os meios de produção assim aleatoriamente, cara, vai dar muita bagunça isso. Vai dar muita bagunça. Isso não vai funcionar. E não vai ter preço, imagina, sem preço. Cara, imagina você decidindo o que vai acontecer na sua população sem preço. Cara, sem preço econômico você não consegue guiar nada. Porque o próprio preço econômico que surge no livre mercado é em função da oferta e da demanda. Então a oferta e a demanda ela vai colocando tudo no seu devido lugar. Tá? Então você que tem os seus recursos, você vai reger o seu recurso de forma a não se f***. Então você sabe o que você está fazendo com o seu recurso. Tá bom? E é isso. Então você deixa, né, a decisão distribuída entre cada pessoa. Cada pessoa que tem o seu recurso faz. E é um sistema onde quanto mais você ajuda a população, mais rico você fica. Quanto menos você ajuda a população, mais pobre você fica. É claro que tem a política aí por cima que está distorcendo o livre mercado, mas colocar um comunismo aí em cima, colocar um Estado em cima que realmente vai decidir pelo indivíduo o que vai ser, você está tirando a liberdade individual, a pessoa começa a ser escrava daquele Estado. Tá? Escrava, e mesmo que for um Estado bom, hein? Eu não tô falando de Estado de pessoas ruins, eu tô falando tipo, cara, nós estamos imaginando aqui um Estado de pessoas boas. Nós estamos imaginando um Estado onde realmente o Estado tá querendo fazer o melhor para todos. Só que, mesmo o Estado querendo fazer o melhor para todos, ele não consegue. Ele não consegue. Tá? Os recursos são sempre limitados. Ele vai ter que decidir de forma partidária para onde os bens de produção vão. Ele vai ter que decidir de forma partidária. Bom, e é o que eu falei, se o Estado decidiu que vai dar casa vermelha para todo mundo, então todo mundo vai receber casa vermelha. E quem não quer casa vermelha?
Mas se o Estado decidiu, acabou. Você não tem esse livre-arbítrio aí, porque ele que fabrica a tinta, ele só decidiu fabricar a tinta vermelha. Tá? Aí você fala, não, mas aí seria um Estado, né, que só, pô, o Estado tem que fazer o que você quer, mas tipo, e como que você vai decidir isso? Como é que você vai decidir se alguém vai ter uma casa bonita e outro vai ter uma casa feia? Porque tem como você dar um palácio pra todo mundo? Não, não tem. E aí? Tipo, é um sistema completamente escravagista isso. Tá? Você perde completamente a liberdade individual. E não é só no preço econômico que é, né? Porque é também no seguinte, essa liberdade individual volta ao seguinte, imagina agora aqui que a gente é empresário. Lembra que as necessidades das pessoas, as necessidades do dinheiro são criadas pelas próprias pessoas. Então as pessoas é que formulam necessidades e formulam meios de reverter isso. Tá? De realmente conseguir aquilo. Então imagina que eu estou num sistema social. Quem é que trabalharia nas fábricas? Quem é que trabalharia como gerente de alguma empresa? Quem é que seria o professor? Quem é que seria o policial? É o Estado que vai decidir isso. Aí você fala assim, poxa, e se eu não quisesse aquilo? E agora? O Estado fala para que eu deveria ser maquinista de trem. Eu não quero ser maquinista de trem. Tipo, aí na minha liberdade fica onde? Entendeu? Então, mas daí se você der liberdade, você tem que... Só existe liberdade no livre mercado. Porque se eu não for livre, olha só, se a coisa não é minha e não é só eu, tipo, o Estado vai mandar eu fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Não vou, e aí o Estado vai fazer o quê? Entendeu? Tipo assim, então é o Estado que manda. Não funciona isso. Não funciona isso, tá? Então imagina que eu quero lá jogar bolinha de gude. Num sistema liberal, por mais que ninguém goste de bolinha de gude, ninguém gosta de jogar bolinha de gude, só existe a liga profissional, nesse estado comunista, só existe liga profissional de futebol, porque todo mundo gosta de futebol, então só existe futebol, tá? Então quem quer jogar bolinha de gude, não pode jogar bolinha de gude, porque o Estado não permite bolinha de gude, o Estado só permite, pô, mas num sistema liberal eu posso ser, por quê? Porque daí eu faço assim, ó, mesmo que ninguém gosta mesmo que a maioria das pessoas não gostem de jogar bolinha de gude, eu posso arrumar algumas pessoas, um mercado, um nicho bem pequenininho, e aquele nicho pequeno que gosta de bolinha de gude, então a gente monta uma liga de bolinha de gude pra gente. E aí a gente, por mais que a gente não consiga montar uma liga forte igual o futebol, que vai dar muito dinheiro, aquele dinheirozinho ali, ó, daquela liga com aquelas poucas pessoas que gostam de bolinha de gude, pronto, já vai ser suficiente para várias pessoas viverem apenas de bolinha de gude. Entendeu? Pronto, eu teria essa liberdade num sistema comunista? Não. Não. E mesmo que eu fracasse no livre mercado, mesmo que eu fracasse sendo, eu queria ser jogador de bolinha de gude, tá? Mas ninguém gosta, eu não consegui montar uma liga de bolinha de gude que conseguisse me sustentar fazendo aquilo. Beleza, mas pelo menos eu tenho uma oportunidade de tentar fazer aquilo. Eu tento fazer aquilo, não deu certo, eu vou falir, beleza, vou ser um empresário que faliu nessa população. E aí eu vou ter que fazer outra coisa, vou ter que arrumar algum outro emprego. Tá? Mas mesmo assim, quando eu entrar no meu emprego, mesmo que não seja o meu emprego dos sonhos, eu falo assim, nossa, meu sonho era jogar bolinha de gude, mas agora eu não tenho mais esse sonho, então eu vou jogar, eu vou ter que ser lá maquinista de trem. Beleza, mas agora eu decidi ser maquinista de trem. Foi a minha segunda opção. Entendeu? Isso não foi a segunda, foi a terceira. Se não foi a terceira, foi a quarta, mas eu tentei fazer o resto com os meios que eu possuía. Tá? E aí eu vou trabalhar naquele emprego onde realmente é onde eu consegui. E eu aceitei aquilo. Pronto. Certo? Ou no sistema comunista, não. Sistema comunista, se o sistema comunista achar que não deve haver liga de bolinha de gude, nunca vai ter. Mesmo se existe um nicho pequeno que cria aquilo, não vai ter. Por quê? Porque a maioria não quer. A maioria só vai querer o futebol. Certo? Então, cara, o sistema comunista é completamente contra a liberdade individual. Completamente contra. Tá? Não é um sistema... E outra, né? Igual a gente falou. Além de... Ou seja, na verdade o sistema comunista ele é contra qualquer tipo de natureza humana que a gente consiga imaginar. Tá? Não tem como você ter pessoas tão inteligentes para conseguir reger esse mercado. Não tem. Você nunca vai arranjar pessoas que vai reger melhor que a mão invisível. Você não permite a liberdade de os empreendedores, né, nascer e fazer coisas novas. Porque o grande bonito, a gente só saiu da selva porque a cada dia que passa vai ter um empresário que inventa alguma coisa nova. Ele inventa uma coisa nova e a hora que ele inventa, ele ajuda milhares de pessoas só porque ele inventou aquela coisinha nova. Tá? E a fomentação, tá? E o livre mercado fomenta isso, ele fomenta a invenção, certo? E mesmo a parte que não fomenta a invenção, aí você fala, tá, mas a gente precisa de um Estado para fomentar a invenção também? Também precisa, tudo bem. A gente precisa de um Estado lá, porque a gente já refutou o livre mercado, tá? No seu nível utópico, sem Estado nenhum. A
gente já refutou. Mas colocar agora o Estado como tudo também é besteira, também é idiotice. Também é idiotice. Então alguém que realmente acredita no comunismo é um cara maluco. Ele não, tipo, nada no comunismo faz sentido, nada. Tipo, real mesmo, real, prático, não. Por mais bem intencionado que seja um comunista, ele tá completamente irracional nas ideias dele. Nada daquilo ali vai fazer sentido, nada. Não existe uma forma de você colocar um Estado comandando tudo e essa forma vai dar certo, mas nunca. Porque a vida é feita de incertezas. Tá? Ninguém sabe o que é melhor para ninguém. Esse é o problema. Ninguém, então o Estado não sabe o que é melhor para todo mundo. O Estado não sabe aonde ele deve investir. O Estado não sabe o que ele deve produzir para as pessoas quererem. Não, então quem vai ter que lidar com quem decide isso é o mercado, tá? Quem decide isso é o mercado. Então esse é a grande falácia do comunismo, gente. Cara, não é possível que até hoje existe gente que defenda o comunismo. Não é possível, porque o comunismo é completamente retardado. Tá? Lógico que nunca existiu um comunismo utópico igual todo mundo defende, mas o comunismo que existiu em todos os lugares foi horrível. Pessoas passavam fome simplesmente porque o Estado esquecia de mandar comida para lá. A gente tem exemplos disso lá da União Soviética. Existem países que faziam parte da União Soviética que morreram de fome, o país inteiro lá desgramando por causa de fome. Por quê? Porque o líder lá do Estado esqueceu de mandar comida para lá. Isso nunca iria acontecer no mercado livre. Nunca. Nunca. O mercado livre ele realmente rege tudo para onde precisa. Tá bom? Nunca ia acontecer isso no mercado livre. Isso só acontece no sistema comunista. Por quê? Porque o sistema comunista não é compatível com a nossa natureza humana. Não é. Tá? A não ser que você me fale que existe um Deus que consiga controlar tudo. Beleza? Que daí ele seria onipotente, onipresente, onisciente. Aí sim. Aí esse cara conseguiria controlar tudo. Aí sim, esse cara poderia ser o Estado, vamos supor assim. Aí ele poderia ser um comunista. Aí a gente poderia ser comunista. E falar que ele mandaria em tudo, aí ele daria tudo que todo mundo realmente quer. Ele saberia o que você realmente quer e daria só o que você quer. Tá? Então ele construiria a casa de acordo com... as casas seriam diferentes, seriam personalizadas e cada um receberia casa diferente, com funções diferentes e tudo em função da própria pessoa. Então aquele indivíduo dentro daquele meio, o melhor para todo mundo seria ele ter aquilo, individual. Pronto, aí você teria palácios, você teria não palácios, você teria tudo diferente, toda a infraestrutura diferente para cada indivíduo. Atendimento social diferente para cada indivíduo, personalizado, beleza. Mas daí só um Deus para fazer isso, né, meu amigo? Só um Deus, porque um Estado do jeito que a gente conhece nunca faria. Nunca. Então brigar pelo comunismo hoje, em pleno século XXI, alguém lutar pelo comunismo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Então, acho que de todos esses sistemas aí, o menos compatível com a lógica é o comunismo. Tá? Porque, tipo, ele não existe nada no comunismo que faça sentido. Nada. Não existe nada. Bom, e hoje então a gente refutou o comunismo. Como então a gente já refutou o anarquismo por completo e o comunismo, e agora? Como que a gente lidar? Como a gente saber qual é o intermediário aí que é um meio termo benéfico para todo mundo? Bom, como a gente já disse, a natureza humana ainda continua incognoscível e sempre vai continuar, mas a gente pode ir fechando alguns aspectos melhores. Então no próximo vídeo a gente vai começar a ver então exemplos políticos polêmicos. Então a gente vai discutir sobre pena de morte, aborto, sobre a laicidade do Estado ou não e diversos desses assuntos polêmicos que existem no dia a dia. Como então encarar esses assuntos de forma mais sensata, certo? Até o próximo vídeo então.